essa parte, gente, sinceramente, o Tomás perdeu o juízo total. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da série Pedaços de Mim, a nova série da Netflix. Semana passada eu postei a primeira parte, então vai lá, assista. Eu vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês, tá bom, gente? Vai lá, assista. E a partir desse vídeo a gente vai começar a falar do décimo episódio até o final da série. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve aí nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Então, a partir do 10º episódio, a gente vai falar sobre a prisão do Tomás após ele matar o próprio Oscar. A gente viu no final do 9º episódio que o Oscar foi morto pelo próprio Tomás, né, no caso. Então, a partir desse 10º episódio, a gente vê a evolução do Tomás dentro da prisão. Lá no próprio tribunal dele, né, no caso, a gente vê que ele foi condenado a ficar 12 anos de prisão. A partir disso, né, tem um salto temporal de 12 anos depois. Então, quer dizer que do ano de 2012 foi para o nosso ano atual, que é 2024. Esse salto temporal que a gente vê os meninos, né, no caso, sendo adolescentes, estão no seu último ano do ensino médio. A mãe da Liana, né, no caso, que ela faleceu depois de tudo isso que aconteceu. A partir do 11º episódio, a gente vê que o Tomás vira outra pessoa. Por que disso? Lá dentro da prisão existem dois lados, né? Ou fica do lado dos bandidos, ou fica do lado dos religiosos, né, no caso. Então, o Tomás decidiu ficar nesse lado, ser muito religioso e tudo mais. Só que as suas próprias atitudes lá dentro da prisão começa a virar outro tipo de pessoa, porque ele acaba impedindo a Liana e seus filhos, somente a sua irmã, né, no caso, a visitar ele. Praticamente ele só aceitou a visita de seu pai e principalmente da Cláudia, não vou entender isso. E a partir disso ele muda completamente de personalidade, de as suas próprias atitudes. Então a gente vê esse novo Tomás, né, no caso. Além disso, o Tomás está decidindo de que quer o Matheus a todo custo, não quer o Marcos. E com essa diferença ainda mais entre os dois. Então a gente vê essa nova dele entre os seus dois filhos, né, no caso. Mas, né, no caso, a gente vê que a amizade entre o Matheus e o Marcos ainda tá muito grande, então essa atitude do próprio Tomás praticamente não interfere entre os dois. Depois, né, no caso, a gente vê que o Tomás sai da prisão. Então a gente vai para o 7º episódio, que a Liana e o Tomás acabam brigando por causa dos seus filhos. Que o Tomás quer outra coisa, outro estilo de vida, só que Liana quer, no caso, continuar vivendo onde ela está morando, na serra e tudo mais. Então o Tomás decide continuar morando no Rio de Janeiro junto com os seus pais, né, no caso, e ele vira político. Sinceramente, essa parte me deu mais ódio, porque política é uma coisa muito séria, então não posso falar muito sobre essa parte da série. No caso, a gente vê nesse episódio específico que descobre, né, no caso, quem são os pais da Júlia, que é a namorada do Matheus e amiga do Marcos. A partir desse episódio, a gente descobre que os pais dela são a Betina e o Sérgio. Sim, vocês
estão executando certo. A Betina e o Sérgio, eles no caso, adotando a Júlia após aquele incidente. E a Liana, né, no caso, aconteceu entre os dois. O próprio orfanato, né, no caso, acaba ligando para eles e a partir disso acaba, no caso, adotando a Júlia. Eu gostei disso, dessa parte, só que a partir desse detalhe mínimo, a Betina acaba ligando os pontos, né, no caso, porque eles acabam conhecendo o Matheus e o Marcos. Então a Betina acaba ligando os pontos que os dois são filhos da Liana. Então foi um momento bem denso que o Marcos acaba descobrindo que ele quase foi adotado por eles. O Matheus fica tenebroso desse assunto, né, no caso. E depois disso que acontece, eles acabam enfrentando a mãe deles. A Liana, ela tenta a todo custo a esconder sobre o assédio deles, né, no caso. Então ela, no caso, acaba contando metade do assunto sobre a verdade, né, por trás. Depois disso, de tudo isso, o Marcos fica tenebroso sobre o assunto e tudo mais, descobrindo a verdade sobre ele. E o Matheus querendo acolher o irmão a todo custo, querendo proteger ele e tudo mais. Depois dessas atitudes agressivas do Marcos, ele vai atrás da sua verdadeira família, que é a Débora e o próprio avô dele, né? Depois disso, né, no caso, a gente vê o outro lado da história, sobre o professor deles, que é o Dante. Ele tem uma filha deficiente que tem dificuldade de pegar as coisas e também ela praticamente desenhar, né, no caso. Então a Liana, ela vai acompanhando esse caso, tudo mais sobre o trabalho dela, é isso que ela faz, né, no caso. E o Dante, ele tá completamente apaixonado pela Liana. A Liana que fica casa com ele e tudo mais. E disso que acontece, tudo isso acontece entre os dois juntos. Eu, sinceramente, os dois fazem um casal bonito. Apesar de que o Dante tem um personagem muito raso, a gente conhece um pouquinho da história dele, sobre a relação dele com a filha, sobre a ex-esposa dele também, que é em São Paulo. Então a gente vê esse acréscimo de personagem que é muito interessante, tá? Então eu gostei muito dessa parte também. Depois disso a gente vê o encontro entre o Marcos e a Débora, que é um pouco tenebroso essa parte. E depois disso a gente vê a cena que o Marcos fraga o Nelson roubando o bar da Débora. Então, praticamente o episódio sétimo, terceiro, não sei como fala, termina desse jeito. O Nelson acaba enfrentando ele, o Marcos, e o Marcos acaba esfaqueando o Nelson, tudo mais, e os dois. E o Matheus chega, Marcos e o Matheus vão presos e o Nelson acaba escapando disso. Já no 14º episódio, a gente descobre, Débora acaba descobrindo a verdade sobre o Nelson, que ele estava, né, no caso, roubando o bar, né, no caso, durante esses anos todos. Então, o Nelson foi despedido por causa disso. Então, a Débora, no caso, ela acaba cuidando do bar por conta própria. A ajuda da própria Eudora, né? E tudo isso que acontece, turbulência entre famílias e tudo mais, Marcos, ele acaba sofrendo um acidente após disso, e ele fica em coma durante algumas semanas ou meses,
porque eu praticamente não contei, certamente, né? Depois disso, eu gosto muito do que vai acontecendo. A gente vai para a vida do Inácio entre a Bia. O Inácio acaba conhecendo a Bia em uma dessas festas que ele faz, né, no caso. E é muito interessante de ver essa relação dos dois juntos, porque a Bia vê e aceita ele do jeito que ele é e tudo mais. E os dois, né, no caso, acabam construindo uma família, né? Que os dois vão morar juntos, tudo mais. E a partir do quinto episódio, o Marcos, né, no caso, acaba acordando. Só que ele acaba lembrando do Matheus, só que da mãe dele não. Então, praticamente, ele apagou a memória, as coisas ruins que aconteceram com ele. Então, praticamente, isso acontece. E o Tomás, sinceramente, não tem muito o que falar, que a partir disso, ele faz ele toma as suas próprias atitudes pro lado ruim. Ele usa a história da Liana para a favor dele, ele faz de vítima, tudo mais, só que ele, né, no caso, acaba expondo essa situação toda na própria internet. Então, praticamente, ele fica famoso, todo mundo acaba elogiando ele de tudo isso que aconteceu com ele, tudo mais, a parte dele, né, no caso. Então, essa parte, gente, sinceramente, o Tomás perdeu o juízo total. Sinceramente, cada episódio que passa, o meu nível de historinha acaba subindo. Sinceramente, me dá mais raiva quando ele entra em cena. Isso que acontece e tudo mais, a Liana acaba descobrindo que o Tomás, ele tava com a Cláudia todo esse tempo todo, durante a visão dele, e os dois acabam assinando o divórcio oficialmente. Disso, a gente vê a evolução disso, a evolução da Liana e tudo mais, e o Tomás dentro da política também, e a Bia e o próprio Inácio estão grávidos. Então esse episódio acaba desse jeito. E o penúltimo episódio tem muita coisa que aconteceu. No mais, ele fica ridículo a parte disso. O Dante e a Liana, eles ficam juntos pela primeira vez. A gente vê essas cenas dos dois juntos, tudo mais, jantar juntos, ficaram, beijaram, né, no caso, pela primeira vez. Depois dessa noite, a gente vê que o Dante, ele vai para São Paulo por causa da filha dele, para ficar um pouco perto da mãe dela. Só que ele recebe uma oferta de trabalho em São Paulo. Então, ele vai morar em São Paulo durante esse tempo. Então, praticamente, a partir disso, o Dante e a Liana, eles ficam separados. Sinceramente, não sei porque ele quer proteger o Marcos a todo custo, contando mentiras sobre a idade por trás. Então, ele faz uma chantagem emocional à Júlia. Então, ele acaba contando que a Júlia é namorada do Marcos, não dele. Então, a Júlia fica revoltada e tudo mais. E, a partir disso, fica uma rachadura entre os dois. Depois disso, a gente vê que o Marcos sabe de tudo sobre a verdade por trás, sobre a verdade, lembra de tudo, né, no caso, sobre sua verdadeira história, né, no caso, e fica revoltado novamente. E finalmente a Liana conta a verdade, que ela foi a ser, você sabe a palavra, pelo próprio Oscar. Então, praticamente, no último episódio, a gente vê que o Marcos acolhe a mãe depois disso, depois de contar a verdade por trás. Então, a briga entre os três acabou a partir disso. O aniversário dos dois chega
Então os dois acabam fazendo 18 anos. Depois disso, o Tomás e a Cláudia, os dois acabam se casando. Porém, o pai do Oscar, né, no caso, ele tenta matar o Tomás no altar, só que o Marcos consegue controlar o avô dele, então praticamente não acontece nada. E Matheus, gente, que garoto inteligente, ele fala algumas verdades na cara do pai. Gravando esse momento, se eu achar essa cena aqui na própria internet, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas se eu não achar, tudo bem. Mas pra quem viu, né, no caso, essa cena, comente aí se vocês, né, no caso, gostaram dessa parte. Eu amei demais que o Matheus abriu tudo, jogou a verdade no pai dele. Depois disso, passa alguns anos, a Liana, no caso, toma a atitude, conta a versão dela, né, no caso, ela posta na internet. Alguns anos depois a gente vê que a Liana e o Dante estão juntos novamente. A filha, né, no caso, da Bia e com Cássio, a Liana lança um livro. O Tomás, né, no caso, ele foi demitido lá do comitê da política. Então, todo esse sucesso da Liana, né, no caso, que está acontecendo, mais ficar lá para baixo. Então, praticamente, todo mundo não acredita mais na verdade do Tomás. Tudo isso que acontece com o Tomás, o que ele faz? Coloca a casa da Serra, quando a Liana e os meninos estavam dormindo, ele coloca a casa em fogo. Mas, graças a Deus, a Liana, o Marcos, o Matheus, se salva, né, no caso, de todo esse incêndio. E o Tomás, ele foi preso novamente. Então, conclusão da série, tive essas cenas, né, no caso, depois disso, que o Tomás foi preso, a Liana fica bem. O Marcos, ele praticamente decide fazer educação física em vez de direito. O Matheus e a Júlia, os dois vão fazer faculdade juntos. Então, praticamente a série termina muito bem. Então, conclusão que eu gostei muito dessa série, apesar de ser uma série muito densa, fala de um assunto muito indelicado. Eu gostei muito. O drama, né, no caso, ele impacta, né, no caso. Então eu gostei muito dessa série. Para quem tem sensibilidade sobre esses assuntos de assédio e tudo mais, eu praticamente não recomendo. Mas para quem gosta de um drama bem novela, eu praticamente recomendo muito essa série novela. A gente não sabe como se fala, né, no caso. Então eu gostei muito dessa série. Me digam vocês, se vocês gostaram dessa série, comente aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo, um forte abraço. Tchau!